Minha gente, deixa eu voltar a um assunto rapidamente de ontem. Muitos eleitores, e não apenas eleitores do Bolsonaro, que fez essa crítica no pronunciamento divulgado pelo Facebook, ele gravou lá no hospital, escreveram para mim ontem ao longo do dia reclamando do meu comentário porque eu critiquei a fala do Bolsonaro quando ele coloca sob suspeita a eleição no Brasil, o processo eleitoral no Brasil, dizendo que estaria sendo preparada uma fraude para derrotá-lo, colocar outro candidato, no caso acho que ele citou especificamente o PT no poder, etc. e tal. Eu não quero me concentrar na análise política da fraude que o Bolsonaro fez, mas na premissa, ou seja, a fraude. Não vamos aqui, não é o caso agora, no meu entendimento, de olhar para a hipótese que se beneficiaria da fraude. Antes de discutir quem se beneficiaria com a fraude, vamos ver se a fraude faz sentido, né? Se este é um risco real. Eu não vou nem valer das minhas palavras para insistir de que o processo eleitoral brasileiro é um processo extremamente ágil, muito mais avançado do que em muitas outras democracias. As urnas eletrônicas representaram um avanço colossal na lisura das eleições no Brasil, na celeridade da apuração. Nós temos um país com uma dimensão continental, com 140 milhões de eleitores, muitos deles em rincões extremamente isolados, e conseguimos a proeza de colocar para conhecimento do país resultados de eleições realizadas ao longo de um domingo. Até a madrugada da segunda-feira já está praticamente tudo divulgado, números consolidados, etc. e tal. Eu sempre achei que essas críticas à urna eleitoral, que tem alguma base quando você vai discutir tecnologicamente uma forma de... Ora, é claro que elas têm algum grau de vulnerabilidade, é evidente que tem algum grau de vulnerabilidade. Os sistemas da NASA têm uma vulnerabilidade, sistemas de bancos têm vulnerabilidade, tá certo? Órgãos que cuidam de segurança nacional em países extremamente rigorosos nessa área têm vulnerabilidade. Sempre vai haver uma porta pela qual um hacker de 14 anos, obcecado por computadores, vai conseguir achar ali uma brecha e tal. A questão não é tanto encontrar a brecha, mas supor que possa ser montado um esquema voltado para uma fraude eleitoral que possa ter algum significado para colocar em xeque o próprio sistema, tá certo? O próprio processo eleitoral. A fala do Bolsonaro anteontem, divulgada no Facebook, eu entendo que foi muito mais uma das muitas frases ou sacadas do Bolsonaro para manter o seu ativíssimo eleitorado atuante, mais atuante e tal, combativo e tal. Então esse assunto passa a ser uma nova bandeira de discussões e tal. Mas é grave que um candidato à presidência na liderança das pesquisas coloque em xeque a lisura do processo eleitoral brasileiro, primeiro porque isso não se sustenta na história. Quem é o maior interessado em denunciar uma fraude eleitoral, em qualquer contexto? É o derrotado. Que derrotados no Brasil fizeram esse tipo de denúncia desde que as urnas eleitorais foram introduzidas? O PSOL perdeu a eleição, o PT perdeu a eleição, o PSDB perdeu a eleição, o MDB perdeu a eleição, o D perdeu a eleição e todos esses também ganharam eleições. O único maluco que ousou pedir recontagem de votos numa eleição presidencial no Brasil foi o Aécio Neves, dispensa maiores apresentações em 2014, e não o fez por ter uma suspeita concreta, que de resto não se confirmou, mas por pura militância, por pura ação de fustigar a vitória de sua adversária Dilma Rousseff. Não foi ali uma suspeita de natureza técnica, de fraude específica, olha aqui, houve tal coisa assim. Não, foi uma ação, como agora me parece ser a ação do Bolsonaro, de levantar esse tipo de bandeira, a meu ver, irresponsavelmente, panfletariamente. Vou citar aqui a frase que achei muito boa do próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, lembrando que o Bolsonaro ganhou várias eleições na vigência da urna eleitoral.
Não há, minha gente, nada que justifique colocar sob suspeita o processo eleitoral brasileiro, por mais que o resultado nos desagrade ou nos agrade. É uma bobagem inserir esse tipo de instabilidade no debate nacional, porque ele não corresponde à verdade dos fatos, à verdade histórica, à verdade tecnológica. Tem brecha para pegar um problema aqui e outro ali? Tem, como tem qualquer sistema de informática do mundo. Isto é algo que possa ser manipulado numa escala que deturpe, que adultere um resultado eleitoral, especialmente numa eleição majoritária? Imagina, o Bolsonaro diz que eles podem inserir 40 votos favoráveis ao PT em cada urna. São milhões de urnas, milhares e milhares de urnas espalhadas pelo Brasil. Que esquema é esse que o Bolsonaro está enxergando? Quer dizer, é uma coisa absolutamente, repito, irresponsável, da qual ele não necessitaria para fazer discursos de mobilização para a sua militância. Muita gente discute que a urna não pode ser auditada porque não produz o voto impresso, etc. e tal. Ok, admita-se a necessidade futura, eventual, de se fazer esse investimento, de pegar dinheiro público para produzir mais essa transferência de informação para o eleitorado, além dos dados computados pelo sistema eletrônico. Pela informática da coisa, você vai emitir um recibo e tal para poder auditar. Tá bom, que se crie mais essa etapa, mas não significa que não criando ou não tendo, nós estamos diante de um sistema eleitoral tão vulnerável quanto foi a vida inteira o sistema eleitoral brasileiro com voto de papel. Quem conviveu com essa época lembra, aí sim, das grandes fraudes e manipulações que havia na contagem manual dos votos, na inutilização de urnas, troca de urnas inteiras por outras que tinham os votos que interessavam, urnas que só tinham votos para um único candidato preenchidos com a mesma caneta, com a mesma letra. Então vamos parar com ficar procurando. Tem coisa que não faz mais sentido procurar. Por exemplo, comunista debaixo da cama, não tem mais. Não tem mais. Se tiver algum comunista debaixo da sua cama, chama o Rabecão, porque ele deve ter morrido há 10 anos, 50 anos, e é um cadáver que você precisa tirar debaixo da sua cama. Fraude nas urnas eletrônicas, é bobagem. É absoluta bobagem perder tempo com essa discussão. E não adianta ficar irritado com isso. Esse é um fato. É um fato histórico, um fato tecnológico, um fato político, é tudo isso. Vamos tocar a eleição. E tocando a eleição, eu queria me concentrar num dado para o qual fui alertado mais uma vez hoje pela manchete do Globo, que é muito curiosa e vou me referir a ela daqui a pouco. Vocês lembram que há poucos dias eu citei aqui reportagem de levantamento feito pela Folha de São Paulo, que era um levantamento mostrando o seguinte, que as dinastias políticas no Brasil, né, as famílias de políticos famosos e tal, que dominam grandes territórios, estados e tudo mais, e que são os verdadeiros marajás, os verdadeiros capos da política no Brasil, das casas parlamentares, que elas tinham lançaram nesta eleição, segundo o levantamento do Datafolha, mais de 60 candidatos, filhos, filhas, mulheres, primos, irmãos, pai, mãe, sobrinho, etc. e tal, em seus estados para cargos proporcionais, ou às vezes até majoritários. Então tem gente que é filho do fulano de tal, que é senador há não sei quantas décadas, que vai sair candidato a deputado estadual, o outro filho vai sair deputado federal, o outro filho vai sair a senador, a mulher vai sair a não sei o quê, a ex-mulher não sei a quê, a amante não sei a quê e tal. Os 60 candidatos levantados pela Folha de São Paulo como integrantes dessas dinastias podem chegar a um número muito maior se você recorrer a análise de grupos políticos menos expressivos. Então, vejam o que eles dizem aqui. Eles dizem que há cerca de 2 dezenas de clãs, 2 dezenas, ou seja, cerca de 20 clãs políticos do Brasil. Aí citam como capitanias hereditárias, aquele velho sistema em que a terra no Brasil passava de pai para filho por determinação da coroa portuguesa, etc. e tal. Então, as capitanias hereditárias aqui, tem os Barbalho no Pará,
o filho do Jader Barbalho está liderando as pesquisas para o governo do estado. O Maranhão tem 50 mil Sarnês disputando coisa. No Ceará tem uns 10 mil Gomes. No Rio Grande do Norte tem Maia, tem Alves. Na Paraíba tem Cunha Lima. Em Pernambuco tem Coelho, tem Arraes. Em Alagoas tem Collor, tem Calheiros. Na Bahia tem Magalhães a dar com pau. Você der um tiro no escuro, mata uns 30 Magalhães políticos por lá. Minas Gerais, Andradas, Neves. No estado do Rio, Garotinho. O próprio Bolsonaro tem um monte de parente. Em São Paulo tem o Tato, tem a família Tato. No Paraná tem a família Requião, Richa, Barros. Vejam, só na ação da Polícia Federal estes dias para prender o Beto Richa, prenderam mais uns 30 Richa. Parecia rixa de torcida. É mãe rixa, irmão rixa, mulher rixa, filho rixa, tudo em cana. É rixa para tudo. Em Brasília, o clã Roriz domina a política de Brasília com forte possibilidade de consagrar seus indicados agora nas próximas eleições. E a reportagem do Globo, que está na manchete do jornal de hoje, é uma espécie de cereja nesse bolo para a gente fazer uma rápida reflexão que não passa pela discussão sobre presidência da República, porque todos nós, em todos os países com regimes presidencialistas, como o nosso, como o americano, como outros, é muito natural que toda a atenção da opinião pública, da mídia, ainda mais numa eleição polarizada como a nossa, com esse monte de incidentes de percurso que nós estamos vivendo, facada, líder político preso, lava-jato pegando um aqui, outro ali, etc. e tal, é natural, e no meio de uma crise monumental, é natural que a opinião pública e a imprensa e todos os analistas se concentrem na discussão sobre quem vai ser o chefe de Estado, o mandatário, né? Então você fica discutindo Ciro, Bolsonaro, Alckmin, Marina, não sei o quê, Amoedo, Meirelles, em torno desse assunto, esquecendo que a eleição se destinará também, e faltam só 19 dias para isso, porque o primeiro turno é o primeiro turno de presidente da República, mas para deputado estadual, para senador, para deputado federal não tem segundo turno. As casas legislativas não têm segundo turno. Você vai votar agora daqui a 19 dias e o seu voto define o jogo da composição do próximo Congresso Nacional, da próxima Assembleia Legislativa no seu estado. O governador tem segundo turno e o presidente da República tem segundo turno. Todo mundo fica concentrado na discussão em torno das candidaturas majoritárias para presidente da República e para governador, principalmente para presidente. E esse é um erro grave que nós cometemos historicamente aqui no Brasil. Talvez boa parte do eleitorado hoje não se lembre em quem votou para deputado estadual na última eleição. E se as pesquisas ainda não mediram, eu não sei porque não achei esse número, mas se for feita uma medida, talvez tenhamos aí algo acima de 50%, de eleitores que não sabem em quem vão votar para deputado. E para deputado estadual eu arrisco dizer que ainda é mais do que isso. E para senador, se bobear, é quase isso. O que mostra um grau de alheamento, de desconhecimento, no qual eu me incluo, viu? Não estou me excluindo, não. Essa é uma observação que eu faço que me inclui. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com o meu voto para deputado estadual aqui em São Paulo. Não sei o que eu vou fazer com o meu voto para senador. É bem verdade que eu estou preocupado com isso há muito tempo. Eu estou com dificuldade de achar gente que me conquiste. Mas o fato é que eu estou entre os que não sabem o que vão fazer com esse voto. E ele é fundamental, minha gente, porque seja qual for o presidente eleito no segundo turno, ele vai ter que governar com um Congresso que nunca precisamos tanto de um Congresso melhor do que o que tivemos sempre, como vamos precisar do próximo Congresso. Então esse comentário hoje é para alertá-los do seguinte: além das dinastias, além dos grupos que estão no jogo da política há séculos e que querem continuar outros séculos, e que você tem que botar o seu radar atento a isso, se informe, leia, pesquise na internet. Quem é esse cara que está pedindo seu voto? Há quanto tempo ele já está no jogo? Há quanto tempo o grupo dele está no jogo? Ele é filho, irmão, parente de quem? Representa os interesses de quem? Porque a renovação não pode ser deixando de votar no Ricardo Boechat para votar no Rafael Boechat, que é o filho dele. Porque isso não vai... É evidente que o meu filho seguirá uma política identificada comigo, com meus interesses.
Assim como os filhos das dinastias, os sobrinhos, os irmãos, as mulheres, as amantes e tudo mais. E a capa do Globo de hoje diz o seguinte, a cereja do bolo nesse comentário: MDB do Rio prioriza herdeiros de políticos presos. MDB do Rio prioriza herdeiros de políticos presos. Olha que maravilha. E aí você tem o seguinte, o MDB do Rio, na distribuição de tempo na televisão para a campanha e de recursos do partido para a campanha, está botando prioridade para os filhos de Eduardo Cunha, uma filha de Eduardo Cunha, que é candidata a deputado federal, um filho de Sérgio Cabral, um filho de Pisciani, um outro afilhado de Paulo Melo, e o detalhe que une todas essas figuras é que todos estão em cana. Ou em cana, ou em prisão domiciliar, ou condenados, ou a caminho de condenações. Na Bahia, o senhor Lúcio Vieira Lima está tentando a reeleição. O cara do apartamento de 50 e tantos milhões, e é quem tem mais tempo na campanha do PMDB. Do MDB na televisão. Então, eu queria inserir aí nessa nossa conversa matutina, independentemente dos nossos humores e diferenças que possam prevalecer na eleição para os cargos majoritários, um alerta: nós estamos a 19 dias da eleição, que vai definir o novo Congresso Nacional. Eu pergunto a você, você já está consciente do voto que vai dar? Já escolheu o seu candidato e sabe por que escolheu? Saiba que o que nós podemos ter de esperança de termos um novo governo com uma nova realidade, saído das urnas, legitimado, mas que possa caminhar numa direção que a gente se interessa que caminhe, vai depender fundamentalmente, visceralmente, do Congresso que viermos a eleger. Isso vale também para as assembleias legislativas em relação aos governadores e aos estados. Conscientize-se da necessidade de definir já, porque você só tem mais de 19 dias, comece a analisar agora, sem demora, para quem você vai votar no Senado e para quem você vai votar na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Esse tempo está curto demais para tomar uma decisão consciente, tá bom? Toca o barco!